E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu já trabalhei com vocês na semana 2 e hoje eu vou estar trabalhando com vocês na semana 4 sobre um conteúdo relacionado a espaço urbano e espaço rural. E o tema é as transformações da paisagem urbanas e rurais. Vamos para o recapitulando que eu vou explicar para vocês, viu? Esse recapitulando aqui, essa matéria, está na página 60 e vamos começar. A paisagem é considerada uma das categorias de análise da geografia. É uma das categorias, gente, que é muito importante para a geografia, para a gente compreender a evolução, compreender como a sociedade funciona, como a sociedade se comporta. E através da paisagem, pode-se perceber as transformações que ocorrem ao longo do tempo. A paisagem também é dividida em natural, que a gente já trabalhou isso, que são transformadas pelos agentes naturais do ambiente. E o que são os agentes naturais? São o que a gente já falou, que são os internos, que agem de dentro da Terra, e os externos, que agem de fora da Terra, e assim em diante, né? E a paisagem humanizada ou cultural, aquela que foi transformada pelo homem, a antrópica, né, como a gente já trabalhou, e é muito importante para a gente, para vocês compreenderem isso. Vai ser uma matéria bem legal, assim, espero eu, para vocês compreenderem. Aqui ele já relaciona duas imagens, que são as paisagens construídas por um conjunto de elementos que podem ser naturais e humanizados. As imagens acima se referem à cidade de BH. Olha para vocês verem a diferença de como ela cresceu e como a sociedade cresce, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso. Aqui nas atividades, sempre frisando aqui, né? Dando um adendo, é muito legal assistir essas Saiba Mais aqui. É umas coisas muito interessantes para vocês aprenderem. Nessas atividades aqui, a gente tem aqui, ó, separado. Na 1, observe a imagem abaixo e responda. O cultivo de soja e o cultivo de cana. Um estudante, ao observar as duas fotografias acima, faz o seguinte comentário. As fotografias representam uma paisagem natural, pois mostra o meio rural, onde não existem prédios, viadutos ou ruas. A afirmação do estudante está correta e justifique. Olha, a plantação, o cultivo, já diz, né? O cultivo que vem da agricultura, ele tem uma parte humana. Então, aqui vocês vão justificar a resposta de vocês para vocês compreenderem, entendeu? E é uma parte muito interessante porque é uma ligação dos dois. Aqui no exercício 2, ele traz essa imagem aqui, muito legal, muito ilustrativa para vocês compreenderem e pegarem mais fácil a matéria, né? Aqui, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. No espaço urbano, é caracterizado pela cidade e o espaço rural se refere ao campo. No espaço urbano, predominam as atividades secundárias e terciárias. Eu vou dar um adendo aqui nessa atividade para vocês compreenderem. Eu quero que vocês guardem muito bem esse conceito que vocês vão levar para a vida também e que vocês vão acabar usando. O primário é o setor onde o homem extrai os recursos naturais, as coisas da natureza, como por exemplo a agricultura, a pecuária, a extração de minérios. O secundário é um termo simples, é o setor que transforma as matérias-primas em produtos. E o terciário é o setor representado pelo comércio e pela prestação de serviço. Nessa lógica, os produtos são acessíveis ao consumidor para a compra. Entenderam? Aqui, nessa questão aqui. O espaço rural não possui paisagem humanizada. É verdadeiro ou falso? A paisagem urbana possui maior grau de modificação em relação ao campo. Outra. De modo geral, o espaço urbano é dotado de construções, ruas e edificações, entre outros. É verdadeiro ou falso? Atualmente, a maior parte da população vive em áreas urbanas. É muito interessante a gente falar sobre isso, que no começo a gente já teve aquelas imagens que dão um auxílio para a gente compreender de como a sociedade cresce, como a sociedade evolui. Essa daqui vocês já vão ter uma noção muito boa sobre ela. Aqui na 3, ele dá uma charge muito legal pra gente. Legal em termos pra gente explicar. Espere, vai começar. Insensato coração. Seja sensata e saia logo daí. A charge apresenta qual análise sobre o espaço rural, sobre o espaço urbano, perdão. O retorno da população para as regiões agrícolas, ou o planejamento urbano eficaz e eficiente. A C. Impactos socioambientais devido às transformações do espaço urbano.
D. As diferentes formas de ocupar o espaço rural. Entenderam? Isso aqui é só vocês dar uma analisada de forma geral assim e vocês ver qual se encaixa melhor para essa charge. Na 4, a gente também vai analisar essa imagem aqui, uma imagem muito bonita da praia de Natal, que vocês vê a parte humana, né, a parte do relevo, a parte da água, do oceano, e aqui a parte humana, né, que são como o ser humano se apropria de muitas áreas, entendeu? Aqui, apresente os elementos naturais e humanizados que podem ser encontrados na paisagem observada. É só, de modo geral, vocês analisar ela e ver o que se encaixa melhor na parte humana e na parte natural. Entenderam? Aqui, se você chegou a essa parte aqui, significa que você está indo bem, né, para esse mês, que você está seguindo. E obrigado e até a próxima. Assim que vocês precisarem, podem mandar mensagem para a gente, que a gente está à disposição de vocês para atender se vocês tiverem dificuldades. E obrigado por isso. E por hoje, né?